O culto estará começando, mas eu quero convidar você a ir acalmando o seu coração. Enquanto nós vamos ouvir um prelúdio na palavra do Senhor, vamos entrar. Que Deus esteja abençoando a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus, o Salmo 95, versículo 1 e o versículo 6, nos convidam a louvar ao Senhor. Salmo 95, versículo 1 e o 6º versículo diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde, versículo 6, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar o Senhor. É o convite da palavra, que nós nos aproximemos de Deus com o coração aberto, com o coração desejoso por encontrá-lo. Feche os seus olhos, entre na presença do Senhor. Peça a Deus a sua bênção sobre a nossa vida, nessa manhã, neste culto. Que todos os atos deste momento de adoração sejam agradáveis ao Senhor, aceitáveis diante do nosso Deus. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas ações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Senhor, nós adoramos ao Teu santo e eterno nome. O Senhor é digno de louvor em todo o tempo.
Ó Deus, e nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã de culto e adoração, e dedicamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Cada ato, Senhor, deste culto nós queremos render a Ti. Queremos, ó Deus, dedicar este momento unicamente àquele que é digno, ao Cordeiro Santo que foi morto. E suplicarmos, ó Deus, que cada instante deste tempo de adoração possa render a máxima glória ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, oramos para que o nosso coração seja aquecido pelo Teu Santo Espírito, para que a nossa adoração suba até o trono da Tua graça, Senhor. Oramos, ó Deus, para que a leitura da Tua palavra seja, ó Deus, caminho que nos leve até a Tua presença. Oramos, ó Deus, para que a adoração na Tua santa e eterna presença com os nossos cânticos possam subir, Senhor, como aroma suave de cheiro agradável às Tuas narinas. Suplicamos que a pregação da Tua palavra nesta manhã, Senhor, seja pregação vinda do trono e que quebrante os nossos corações. E, ó Deus, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza em tudo. E isso para o louvor da Tua glória, Senhor. E para a glória do Teu santo nome. E em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ficar em pé, amados. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dê um abraço forte nele. E convide-o para adorar a Deus nessa hora. Faça o convite para que nós adoremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. É tempo de festa, é tempo de celebração, tempo de alegria, de júbilo. Nós estamos completando 81 anos como igreja. E desde ontem nós temos declarado que esta igreja vai celebrar a esse Deus em todo o tempo. Esse é o desejo no seu coração nessa manhã, irmão? Você deseja celebrar o Senhor em todo o tempo? Amém? E ontem nós tivemos o lançamento do CD do Ministério de Louvor da igreja. O CD tem esse título, Em Todo o Tempo. E essa primeira música que nós vamos cantar é a abertura desse CD, que nos convida para um tempo de alegria e celebração na presença de Deus. Por isso eu quero que você nessa manhã se alegre, que você realmente tenha liberdade na presença do Senhor. Então vamos declarar em todo o tempo, como igreja, nós vamos adorar ao Senhor. As palmas. É Deus que tem nos conduzido. Vamos adorar. Todo tempo eu adoro ao Rei dos Reis, para Ele eu vou vivendo. Todo tempo eu adoro o meu Senhor, e só dele eu dependo. Vem louvar e adorar, vem cantar ao nosso Deus que é Jeová. Vem dançar e se alegrar, vem pular para a vitória celebrar. Amém, é com alegria que você pode louvar e celebrar o Senhor nessa manhã. Em todo tempo eu adoro o Rei dos Reis, para Ele eu vou vivendo. Todo tempo eu adoro o meu Senhor, e só dele eu dependo. Vem louvar e adorar, vem cantar ao nosso Deus que é Jeová. Vem dançar e se alegrar, vem pular para a vitória celebrar. As vozes, vem e adorar, vem cantar ao nosso Deus que é Jeová. vem dançar e se alegrar, vem pular para a vitória celebrar.
Glória ao teu nome, Senhor. Nós manifestamos a nossa alegria diante de ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. E é pela graça do Senhor que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Ele nos renovou. Ele nos abençoou em mais um dia. Em mais um ano também Ele tem abençoado e renovado a sua graça sobre esta igreja. E nós vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. Comprado, pela graça fui perdoado, pela graça eu fui remido, pela graça eu fui lavado, pela graça vou caminhando, pela graça vou conquistando, por sua graça vou te louvando, seus milagres vou contemplando. É pela graça, pela fé, caminho com Cristo e Ele me põe de pé. Pela graça, por seu amor, caminho com Cristo e Ele me faz vencedor. Glória a Deus. Que essa graça seja derramada nessa manhã sobre a igreja do Senhor. Amém, Senhor. Pela graça eu fui comprado, pela graça fui perdoado, pela graça eu fui remido, pela graça eu fui lavado. Pela graça vou caminhando, pela graça vou conquistando, por sua graça vou te louvando, seus milagres vou contemplando. É pela graça, pela fé, caminho com Cristo e Ele me põe de pé. Pela graça, por seu amor, caminho com Cristo e Ele me faz. Pela graça, pela fé, caminho com Cristo e Ele me põe de pé. Pela graça, por seu amor, caminho com Cristo e Ele me faz vencedor. Oh, oh. Caminho com Cristo e Ele me faz vencedor. Essa manhã, por causa da graça desse Deus. Irmãos, vocês podem se assentar um instante. No dia 12 de fevereiro, nós lançamos o projeto da viagem missionária de curto prazo. Desde então, nós passamos neste processo por várias etapas. A inscrição dos irmãos, a seleção. E hoje nós desejamos, de uma maneira muito especial, orar por estes irmãos que foram selecionados, que durante este tempo viajaram a Londrina para um tempo de treinamento junto à MIAF e estão agora se preparando já para a viagem que se dará no dia 6 de julho. E nós reservamos o dia de hoje para orar por estes irmãos e enviá-los. E eu gostaria de pedir a eles que viessem aqui à frente, queria chamar o Romeu e a Bruna, que viessem aqui. A Ana Elisa está aí? O Romeu e a Bruna, por favor. A nossa irmã Ana Elisa estará dirigindo, sendo a líder dessa equipe que estará
em Moçambique, do dia 6 de julho, dia 7 de julho, até o dia 20, mais ou menos. E estes irmãos se dedicaram e têm se dedicado neste tempo para um treinamento a fim de serem esses instrumentos de Deus naquele local. E nós queremos orar pela vida deles e pedir que o Senhor os envie debaixo da sua graça e da sua proteção. A palavra de Deus em Atos capítulo 13 diz que eles, os apóstolos, foram enviados pelo Espírito. E a igreja, ela apenas vai orar debaixo desta unção do Espírito Santo, dessa ação do Espírito, deste envio que vem da parte do Espírito Santo. E é isso que nós queremos fazer nesse instante. Orar pela vida de vocês e pedir que o Senhor os leve debaixo dos seus cuidados. A Ana Elisa chegou? Isso. Pede para ela vir aqui correndo, então. Desculpa, Ana, mas todo mundo sabe que você chegou um pouquinho atrasada, mas não tem problema. A Ana estará liderando. Ela liderará essa equipe. E foi uma peça muito importante durante todo esse tempo. E tem sido uma peça muito importante durante todo esse tempo, na escolha dos irmãos, nas orações, nas orientações também junto ao Ministério de Missões. Nós louvamos a Deus pela vida da Ana Elisa. Vamos orar? Queria que eles ficassem de joelhos. Queria pedir a você que ficasse de pé, irmãos. Quero agradecer a igreja também por este tempo de ajuda. A igreja foi fundamental, porque contribuiu e tem contribuído de modo muito participativo com essa viagem, orando, contribuindo financeiramente. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Vamos interceder ao Senhor. Estenda as tuas mãos para cá, abençoe a vida dos nossos queridos. Peça que o Senhor os guarde nessa viagem, que o Senhor os leve debaixo dos seus cuidados. Ore para que o Senhor os revista de toda a armadura de Deus. É certo que eles enfrentarão batalha naquele lugar, mas que o Senhor lhes dê força, que a força do poder de Deus seja sobre os nossos irmãos em nome de Jesus. Pai de amor, nós entramos na Tua santa presença, Pai, nesta manhã em intercessão, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Nós Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor os separou e agora o Teu Espírito os envia através da oração da Tua igreja para este campo missionário, Senhor. Pai, nós clamamos que Tu estejas revestindo a vida dos Teus servos de toda a Tua armadura. Nós sabemos que há batalha espiritual naquele lugar, Senhor. Mas a Tua palavra diz, quanto ao mais, sede fortalecidos na força do poder de Deus e revestivos de toda a armadura de Deus. Senhor, é isso que nós Te pedimos, revestimento sobre os Teus filhos. Poder do alto, unção, graça, autoridade. Que o coração deles estejam aquecidos, ó Deus, pelo fogo do Teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado, porque neste tempo o Senhor trabalhou na vida deles. Eu tenho certeza, ó Deus, que eles estão sendo enviados debaixo da unção do Senhor. E é esta oração da Tua igreja nesta manhã, que a graça e o poder e a unção e a autoridade do Senhor seja sobre eles. Que eles pisem, ó Deus, naquele território como embaixadores de Cristo, para a glória, louvor e honra do Teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém, amados. Nós louvamos a Deus pela igreja, porque nesse tempo a igreja foi muito e tem sido muito participativa. Se você trouxe a sua oferta hoje, neste momento você pode entregar. Momento em que nós estamos entregando nossos dízimos e ofertas. Também você pode entregar a sua oferta missionária, essa oferta específica para a viagem. Faça isso como um ato de adoração a Deus.
Você que vai entregar o seu dízimo, você pode nesse momento consagrar ao Senhor. Nós vamos declarar que o nosso Deus, Ele é majestoso, poderoso. Que você possa de todo o seu coração adorá-lo nesse tempo. Enquanto você faz a sua entrega, a oferta missionária, o seu dízimo. Faça de todo o coração ao nosso Deus. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando, Jesus, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Incomparável, maravilhoso, só Tu és. Tu és o dono do nosso coração, Jesus, Rei dos Reis, o maravilhoso. Oh, erga suas mãos, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós consagramos tudo ao Senhor. Consagramos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Consagramos os nossos dízimos. Obrigado porque nós estamos devolvendo aquilo que é Teu, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado através dessa atitude de adoração, de dependência. Pai, nós queremos também
consagrar essas ofertas. Aquelas, ó Pai, que estarão abençoando essa missão. Pai, desses irmãos que estarão indo para a África. Que o Senhor esteja realmente, ó Pai, suprindo todas as necessidades. E usando para que eles sejam um instrumento de bênção naquele lugar, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe de pessoas que estão nessa manhã apresentando as suas lutas. Talvez dificuldade no trabalho, na sua empresa, na vida financeira. De uma forma muito especial, quero abençoar essas vidas, ó Pai. Que o Senhor abra as janelas dos céus. Que o Senhor faça provarmos e vermos que o Senhor é Deus. Através da nossa fidelidade, através da nossa entrega total. Nós não queremos, ó Pai, depender daquilo que os homens estão buscando, olhando, mas queremos depender do Senhor. E esse é o nosso desejo. Recebe toda a expressão de adoração que foi entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gostaria que aqueles que nos visitam pela primeira vez permanecessem em pé. Os demais podem se assentar. Você que está nos visitando, nós queremos conhecê-lo e dar um presente para você nessa manhã. Temos aqui na coluna do meio alguns visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Receba esse presente da igreja. Um diácono já está pertinho aí de você. Receba também um abraço dos irmãos que estão à sua volta. Eu vou convidar os irmãos que estão perto dos nossos visitantes a se colocarem em pé e darem um abraço em nome da igreja, dizendo: seja muito bem-vindo. É muito bom recebê-los aqui nessa manhã. Você que está visitando e é de outra igreja, seja bem-vindo também. Você que já não é pela primeira vez, mas é pela segunda, terceira, que você se sinta à vontade na casa do Senhor e que venha fazer parte também dessa família, que nós vamos recebê-lo com muita alegria. Amém, igreja? Foi fraco, eles não querem ser recebidos assim. A igreja quer receber esses visitantes para a graça, para a glória, para a honra do nosso Deus. Amém? Amém. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. No final, irmãos, nós vamos continuar como momento comemorativo, deixando um CD para cada família. Na saída você vai receber, e nós queremos que você receba isso como um presente desse mês de aniversário. Um CD que foi lançado ontem à noite, com algumas canções que nós cantamos agora pela manhã. O CD 90% foi feito aqui na igreja, no estúdio que nós temos aqui embaixo. E também é um momento que nós estamos felizes, glorificando a Deus, porque Ele tem providenciado esse tempo maravilhoso para nós. Vou convidar o pastor Fabiano. Glória ao Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou. E por isso podemos dizer que chegamos aos 81 anos de idade como igreja do Senhor. Porque até aqui a bênção do Senhor esteve conosco e foi derramada sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Hoje nós terminamos nossos 40 dias de oração e de jejum, 5 votos por 40 dias, dando louvor, honra e glória ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Mas, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Por isso nosso coração se encheu de alegria e os nossos lábios se encheram de riso, porque Deus está no nosso meio. Louvado seja o seu nome nesta manhã. Louvado seja o seu nome nesses 81 anos de história, que desta igreja, abençoando as famílias dessa cidade, abençoando o povo do Senhor. Amém, queridos? E hoje nós temos também a grande alegria de apresentarmos 2 visitantes. A Valentina Marques Rosa, eu quero chamá-la aqui à frente, e a Helena Almeida. Mas são 2 bebês, né, que precisam ser trazidos pelos papais, pelas mamães e pela família. Eu quero chamar Andréia de Fátima, o Antônio Augusto, o Pedro Augusto
que estarão trazendo a Valentina. E quero chamar também o Leonardo Almeida, a Daniele Almeida, a Marina e o Tiago, que estarão trazendo a Helena aqui à frente. Irmãos, não basta nós apenas apresentarmos nossos filhos ao Senhor. Não basta apenas nós consagrarmos os nossos filhos ao Senhor. É dever também de todo pai cristão apresentar os seus filhos ao batismo, para que esses recebam a graça de Cristo Jesus, né? Uma graça do Senhor que é derramada sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu queria orar nessa manhã, apresentando a vida da Helena e a vida da Valentina diante do Senhor. Quero chamar os familiares também que estão aqui presentes, que possam vir aqui com eles. Nós estaremos orando, apresentando-os ao Senhor nosso Deus. Tanto a Valentina quanto a Helena é o sinal claro da graça, da misericórdia, do amor e da compaixão de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor na vida dos nossos filhos. Louvado seja o Senhor, porque eles são a herança do Senhor. São como flechas na mão de um arqueiro, na mão de um homem valente. Eles serão melhores do que vocês. Eles irão mais longe, serão mais abençoados, viverão um lar de paz, de alegria e de esperança. E que alegria é poder saber que desde pequeno eles são apresentados e consagrados ao Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. O Léo e a Dani estão bem animados. Eu não sei se vão voltar aqui no ano seguinte, porque esses irmãos, cada ano, eles estão aqui à frente, né, queridos? Então, se depender deles, a igreja vai crescer uns 10%, brevemente. Mas louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor e pedirmos as bênçãos do Senhor sobre essas famílias que nesta hora estão dizendo ao Senhor: Pai, eu consagro os meus filhos a Ti. Eu consagro a minha família, mas também eu assumo um compromisso de apresentá-los ao batismo, de apresentá-los ao Senhor, de ensiná-los as Sagradas Escrituras e que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Que vocês possam assumir durante todos os dias de suas vidas o compromisso de ensiná-los no caminho em que devem andar, para que ainda quando for velho, não se desviem dele, não se esqueçam que eles foram gerados em Deus para o louvor da sua glória, para a glorificação de Cristo Jesus durante toda a sua existência. Pai, em nome de Jesus, nós agora estendemos nossas mãos para abençoar a vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do Antônio Augusto, da Andréia, do Pedro Augusto e da Valentina, Senhor. Nós abençoamos esta casa para a glória de Cristo Jesus. Obrigado porque aqui cessa toda a maldade deste mundo. Obrigado, ó Deus, porque os teus anjos guardam os teus filhos de dia e de noite. De dia e de noite, a visitação do teu Espírito Santo é certa sobre esta família. Nós te louvamos, nós os abençoamos, em nome de Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Deus, também nós rogamos a tua bênção, ó Pai, sobre a vida do Leonardo, da Dani, da Marina, do Tiago e da Helena, Senhor. Nós apresentamos esta família ao Senhor e te bendizemos, porque os teus filhos aprenderam a alegria da tua presença, a alegria de entrarem por essas portas, trazendo e consagrando seus filhos ao Senhor. Abençoamos esta casa, que eles se alegram ao entrar na tua presença, que haja festividade em seus corações, mas que haja também, ó Deus, a seriedade e o compromisso de ensiná-los no caminho em que devem andar. Ensiná-los no temor do Senhor e na adoração a Ti, ó Deus, que vive para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Nós louvamos a Ti por esses dois pequeninos que hoje estão sendo consagrados ao Senhor para a glória de Cristo Jesus. Receba, ó Deus, essas crianças no Teu colo. Receba essas crianças diante do Teu altar e que o Senhor tenha liberdade de traçar os Teus planos durante todos os dias da existência desses meninos ao Senhor. Que nós, em Teu nome, abençoamos esta família,
Abençoamos estas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma salva de palmas, queridos, aos nossos dois irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos irmãos. Como parte da nossa comemoração aos nossos 81 anos de existência como Igreja do Senhor, eu quero convidar o reverendo Marcelo que esteja aqui conosco. Quando eu disse no começo que nós chegamos até aqui porque, de fato, homens de Deus e mulheres do Senhor caminharam e trilharam pela fé e pela persistência no caminho do Senhor, estou também falando do pastor Marcelo. Chegamos até aqui porque homens de Deus se dedicaram ao Senhor. Eu sou muito grato a Deus pelo pastor Marcelo. Não sei se o senhor está se lembrando, mas dia 29, agora desse mês, a nossa congregação no Jardim Cavalário vai completar 10 anos de existência. E eu lembro que o primeiro ano meu de seminarista era o primeiro ano de ordenação do pastor Marcelo. E ele havia passado a mim o grande desafio de escolher um lugar na cidade onde não havia igreja, e esse é o desafio, onde não houvesse nenhuma igreja evangélica, e abrir ali um ponto de pregação, para que eu tivesse na minha vida o grande desafio de montar um lugar onde a glória do Senhor pudesse ser manifesta, e o nome do Senhor pudesse ser adorado. E eu louvo ao Senhor, porque a congregação ainda existe até o dia de hoje, como desafio do Senhor a nós naquele momento. Mas eu também louvo ao Senhor pela vida do pastor Marcelo, por todos esses anos que ele dedicou ao Senhor, servindo ao Senhor nesta igreja, e proporcionando a nós o crescimento e o desenvolvimento da nossa fé. E nós reconhecemos, pastor, tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, na sua família. Nós reconhecemos o trabalho, o serviço dos seus pais em favor da sua igreja, da Igreja de Cristo, o trabalho do seu Dorival, da Marge, seus irmãos, sua família. Nós somos gratos, porque você, tua família, tua casa, serviram ao Senhor nesta comunidade, dedicando todos os dias com intensidade que viveram entre nós. Amém, queridos? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor e abençoamos a vida do teu filho. Eu te louvo pelo privilégio que o Senhor nos deu de tê-lo aqui como nosso pastor e hoje estar aqui visitando a tua obra. Que o Senhor continue a operar em nosso meio, na tua casa, aquilo que lhe apraz. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Fabiano pelas palavras muito honrosas e também ao pastor Jean e ao pastor Valdir pelo convite, pela acolhida. Bom vê-lo de novo, Jean. Jean foi meu veterano no seminário. Convertido agora, irmão? Sempre, né? Muito amigo, Jean foi bênção na minha vida naquela época. Estivemos juntos em algumas oportunidades. Muito bom voltar a vê-lo. Fabiano, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, mais uma vez, revendo essa igreja tão linda e tão importante na minha história, os presbíteros que eu pude ver nessa manhã, muito amigos, e todos que têm um lugar muito especial no meu coração. Eu não poderia mencionar o nome de cada um, eu certamente deixaria alguém de fora. Mas é bom ver cada rosto, os rostos novos também, que eu não conhecia, a igreja crescendo e sempre alcançando novas pessoas. É um privilégio estar aqui nessa manhã, poder ocupar mais uma vez esse púlpito
que tantas vezes foi me oferecido para compartilhar da palavra de Deus. Que nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez, como tem falado a cada novo dia, com cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu trago o abraço da Cris, que não pôde vir desta vez, em função de um projeto novo que Deus colocou na nossa vida, a realização de um sonho antigo, que era de ela abrir um consultório. E ela fez isso recentemente, abriu um consultório, e Deus tem mandado muitos pacientes para ela. E ontem ela trabalhou o dia inteiro e segunda pela manhã ela também tem mais trabalho, e por isso essa viagem não se encaixava na agenda que ela tinha para esses dias, mas mandou um abraço, obviamente, para todos da igreja. E eu também trouxe alguns livros que os irmãos já me ajudaram, já colocaram à disposição ali ao fundo, principalmente o meu novo livro, Viver é uma Arte, que foi lançado em abril deste ano, na data em que nós lembramos do falecimento do meu pai, na data em que o primeiro ano do falecimento dele se completou, eu lancei esse livro, que eu também dedico à memória dele. Esse livro é um livro sobre a vida de José, o José do Egito, como nós o conhecemos, uma das histórias bíblicas mais impressionantes, sem dúvida nenhuma. Esse livro está à sua disposição, junto com alguns outros. Eu tive a graça, nesses últimos anos, de publicar 7 títulos. Só que 3 dos meus títulos são esgotados. E os outros 4 estão aí à sua disposição. Tá joia? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Todos encontraram? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aqui, louvado seja o Senhor pela sua palavra.
Esta igreja está completando 81 anos de existência. É uma igreja madura, que já passou por muitas coisas ao longo de sua história. Já aprendeu, uma igreja de 81 anos já aprendeu que pessoas vêm e vão, mas o reino segue em frente. Uma igreja de 81 anos já sabe que pessoas são imperfeitas, mas Jesus é perfeito. Uma igreja de 81 anos sabe que nenhuma obra é realizada no poder do homem, mas tudo é feito no poder do Espírito Santo. O que vale a pena, o que realmente tem alguma importância no final das contas, é feito no poder do Espírito Santo. Uma igreja de 81 anos não tem muitas ilusões, não é romântica na sua trajetória. Ela confia em Deus, depende de Deus e tem um desejo profundo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela sabe que o tempo passa, que ninguém é permanente, que todos somos peregrinos e que um dia haveremos de estar na presença do Senhor, onde ficaremos para sempre. Então ela quer aproveitar esse tempo, ela quer ser sal e luz deste mundo, ela quer marcar não a sua própria história, mas quer marcar a história do reino e ser ferramenta de Deus nessa história do reino que vem sendo escrita desde a criação do mundo. Ela quer cumprir o seu papel, honrar o propósito que Deus lhe confiou. E por isso, a cada aniversário, ela se pergunta se ela tem sido o que Deus quer que ela seja. Se ela tem feito o que Deus quer que ela faça. Se ela tem ouvido o que Deus tem falado. E se ela tem falado o que Deus tem mandado. Uma igreja madura só quer saber isso. Se ela está alinhada com os planos de Deus. Porque se ela perceber que em algum ponto ela se distancia, ela se esforça por rapidamente voltar. Ela quer que o nome de Jesus seja glorificado e que Deus possa alcançar o coração das pessoas, porque é isso que importa. E quando eu penso sobre o papel da igreja no mundo, e o propósito de Deus, e os planos de Deus, e tudo isso que eu acabei de mencionar, uma figura do Antigo Testamento que me vem à mente é a figura de Elias. Elias foi um profeta sui generis, algo completamente diferente na história de Israel. Elias foi um profeta usado nas mãos de Deus. Mas um estudo mais aprofundado na vida de Elias nos mostra que Elias é uma espécie de tipo da igreja que Jesus implantaria e enviaria a esse mundo. Olhar para Elias é olhar para aquilo que Deus quer da igreja. Quando eu estudo a vida desse profeta extraordinário, eu penso muito na minha vida, mas não na minha vida individualmente falando. Eu penso muito na minha vida no contexto da igreja, com os meus irmãos, com as pessoas que Deus tem levantado, tem colocado à minha volta. A igreja nesse mundo precisa ser o que esse homem foi para a sua geração. Claro que, se Deus puder, e eu tenho certeza que Ele pode, levantar vários Elias na nossa geração, será uma bênção. A gente não tem ideia do que gente cheia do Espírito Santo pode fazer. Foi John Wesley que disse mais ou menos o seguinte: deem-me 100 de homens que não temam nada a não ser a vida em pecado e não amem nada além de Cristo, e nós transformaremos o mundo, sejam eles clérigos ou leigos, não importa. Se forem pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito de Deus, esse mundo não será mais o mesmo. Que Deus levante muitos Elias entre nós. Mas se a igreja como comunidade for como Elias, já fará um barulho enorme.
já será uma bênção na sua geração. Porque Elias, na sua época, teve uma importância que nós podemos destacar em 3 grandes blocos. Primeiro, Elias foi um resgate do que Israel só havia conhecido em Moisés. E o momento de Elias não foi mais fácil do que o momento que Moisés encontrou. Moisés foi chamado por Deus para libertar um povo escravizado numa terra poderosa. Elias foi chamado por Deus para pregar a uma nação em colapso, destruída, arrasada e principalmente distante do Senhor. Você sabe que Elias profetizou depois da divisão do reino. Com a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em norte e sul. Elias foi um profeta no norte, na época de Acabe, sua esposa Jezabel. Todos os reis de Israel foram péssimos, mas esses talvez tenham sido os piores. Era um mundo terrível. E as experiências com Deus estavam rareadas. A fome dominava o cenário. O próprio Elias profetizou que Deus cerraria os seus céus por 3 anos e não choveria. As pessoas estavam morrendo. Gente como essa viúva pululava em Israel porque era o cenário, era o contexto da época. Muita dificuldade, muita maldade, muita idolatria. Eram tempos ruins. E Elias, como Moisés, não só foi um instrumento de Deus para trazer de volta o chamado ao compromisso com Deus, como também foi um instrumento de milagre na vida do povo. Milagres que não eram vistos em Israel desde Moisés. Elias teve esse privilégio de ser usado por Deus como alguém que recuperaria uma época de ouro na história. Porque tem momentos na nossa vida em que nós olhamos para o passado com algum encantamento. Nunca mais foi como naquela época. A gente fala, e eu já mencionei isso aqui algumas vezes, em 2 sentimentos que são muito ruins no coração humano. De um lado, a nostalgia, de outro lado, a melancolia. São posturas em relação ao passado. Nostalgia, a gente costuma definir como a saudade daquilo que já foi. Naquela época era melhor. Eu sou da geração que viveu a adolescência, principalmente na década de 80. E eu vejo como a minha geração e uma anterior tem uma saudade enorme da década de 80. O João tem saudade da década de 30, né, irmão? Boa época também. Não deixei de ser desaforado nesses anos todos. Como era bom quando eu morava em tal lugar. Como foi bom quando eu trabalhava naquele emprego. Como foi bom quando a gente tinha dinheiro e tal. Nostalgia. Nostalgia é saudade daquilo que já foi. Melancolia é saudade daquilo que nunca foi. É o tipo de saudade que diz assim: se eu tivesse. Ou, se eu não tivesse. Se eu tivesse ficado naquele trabalho. Se eu não tivesse perdido aquela oportunidade. Se eu não tivesse casado. Não vou mencionar ninguém agora, ok? Não vou. Saudade daquilo que não aconteceu. Uma vida que poderia ter sido, mas não foi. Israel talvez estivesse afundado nesse tipo de sentimento. De um lado, como foi bom com Moisés naquele período, e de outro, se a gente não tivesse feito tudo o que fez, e se o que aconteceu não tivesse acontecido. Mas de repente Deus levanta Elias para dizer o seguinte: o novo está aí, Deus ainda é vivo, ativo, opera, é poderoso, pode fazer milagres.
Deus está novamente agindo na vida do seu povo e os milagres estão aí. É a frase do Tim Hansel, um escritor americano, citado por Raul Urban no livro As Grandes Lições da Vida. A boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está por vir. Olhar para trás é só aprendizado, não é nostalgia nem melancolia, porque o Deus que fez do passado uma experiência abençoada e abençoadora, pode fazer infinitamente mais hoje, amanhã e a cada novo dia da sua vida. Então Elias é, em primeiro lugar, esse resgate da experiência do milagre, do Deus que intervém, que interfere, que opera maravilhas, que não morreu, que continua vivo e poderoso. Em segundo lugar, o Elias era uma espécie de bolsão de resistência contra a maldade. Acabe e Jezabel estavam barbarizando em Israel. A Jezabel era uma mulher ruim e o Acabe era um homem ruim. E eles protagonizaram a maior matança de profetas da história de Israel. Houve quem escondesse profetas em valas para que Acabe e Jezabel não matasse essas pessoas. Eu costumo dizer que Acabe e Jezabel formaram o pior casal do mundo. O pior casal do mundo não é a sua irmã e o seu cunhado. O pior casal do mundo é Acabe e Jezabel. Pode até ser que a sua irmã e o seu cunhado estejam ali, meio pau a pau, mas não ganham. Acabe e Jezabel, o pior casal do mundo. Ali, tudo que há de ruim confluiu. Se uniu, se juntou. Duas pessoas abomináveis. A Bíblia chega a dizer que não houve rei ruim em Israel como Acabe. Gente da pior espécie, que fez Israel submergir a um tempo de absoluta maldade, injustiça, violência e miséria. E Deus levantou Elias para ser um bolsão de resistência. Primeiro que Elias era o único que tinha coragem de confrontar Acabe e Jezabel. Claro que na sequência ele tinha que fugir, mas ele tinha coragem de confrontar. E segundo que por onde Elias passava, por causa desse resgate das experiências de milagre, ele ajudava pessoas a se manterem. Histórias como essa, dessa viúva e outras, mostram que não fosse Elias, mais gente teria morrido, mais do que de fato morreu. Um bolsão de resistência. Ainda que o mundo esteja caindo, tem gente de Deus nesse mundo segurando a onda. E terceiro, o Elias se torna para Israel um renovo da esperança messiânica, porque você se lembra que quando Moisés estava agindo como líder de Israel, em determinado momento ele reuniu o povo e disse assim: Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Todos sabiam que ele estava falando do Messias. Porque o que fez com que Israel seguisse em frente, apesar de tudo, em toda a história, foi essa expectativa do Messias. Um dia Deus intervirá na história de uma vez por todas, e o seu Messias virá e ele nos conduzirá. Então nós não podemos baixar a guarda agora, nós não podemos renunciar a tudo que aprendemos. Tanto que, na própria época de Elias, o Senhor falando com Elias diz assim: eu tenho um remanescente em Israel, 7.000 pessoas que nunca se dobraram a Baal. Em cada geração, o povo tinha uma expectativa messiânica renovada por algo ou alguém. E Elias fez um bem enorme para a sua geração, porque o que já estava arrefecendo, esse desejo da vinda do Messias, de repente pegou fogo outra vez, a ponto de os profetas lá na frente profetizarem a volta de Elias, como o próprio Malaquias fez. Antes de vir o dia do Senhor, Elias voltará. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Elias fez
com que todo o coração em Israel entendesse que a palavra do Messias ainda estava em pé e que ele viria. São 3 dos grandes propósitos da igreja. Por isso que eu acho que Elias tem tudo a ver com a igreja. Porque, primeiro, a igreja tem obrigação nesse mundo de ser uma agência recuperadora de experiências de milagre. Porque a igreja tem o espírito que agia em Elias. Porque a igreja tem um nome para invocar que Elias não tinha. A igreja precisa ser um ambiente onde os milagres de Deus acontecem. Porque o Deus que agiu em Moisés, que agiu em Elias, que agiu em Jesus, está aqui neste culto hoje de manhã, passeando no nosso meio, tocando as nossas vidas, falando ao nosso coração e quer nos usar. Milagres, a vida pode mudar, as coisas podem mudar, soluções de Deus podem vir sobre nós, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo, a igreja é um bolsão de resistência ao mal. E não pode ser diferente. Por isso que a igreja não pode caminhar na mesma direção do mundo. Que, aliás, é um dos dramas da nossa geração. Perceber que a igreja se parece muito em alguns aspectos com o que o mundo é. Faz as mesmas concessões, tem as mesmas conveniências, às vezes fala a mesma linguagem e assim por diante. Mas eu não vou entrar nessa questão. Só dizer que a igreja tem que encarnar aquilo que o apóstolo Paulo falou, independentemente de qual é a interpretação mais precisa que você dê para esse texto. Quando Paulo diz assim: o mistério da iniquidade já opera, contudo espera que seja afastado aquele que agora o retém. Alguns dizem a igreja, outros dizem o Espírito. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, mas tudo bem. A igreja é um bolsão de resistência. Onde a igreja está, o mal não é tão avassalador quanto seria se a igreja não estivesse. Deus tem me dado graça em Maringá de fazer um trabalho que tem sido, até hoje, uma das meninas dos meus olhos. Eu, há 5 anos e meio, comecei um encontro todas as quartas-feiras com homens. Não foi planejado, não foi intencional. Um grupo de homens que há em Maringá faz um café da manhã, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã. E esse grupo sempre me convida para participar, mas sexta-feira é minha folga, e eu não vou acordar às 6 horas da manhã na minha folga de jeito nenhum. E se mudar de dia? Também não. Não acho certo. Acho errado isso. Mas aí esse grupo sempre existiu, tem uns 20 anos que se reúne. Um dia foi convidar um amigo para participar, o amigo é do meu time, também achou muito cedo. Mas como ele não era convertido e esses irmãos queriam muito alcançá-lo, perguntaram se fosse mais tarde, se ele iria. Ele falou: se for no final da tarde eu participo. Então vieram falar comigo: e se a gente fizesse um grupo semelhante só que no final da tarde, tipo um happy hour cristão, um holy hour. Aí, tá bom, vamos fazer. E o que nós vamos fazer? Pastor, traz uma palavra, a gente faz um estudo. E nós nos reunimos numa padaria. Estávamos em 7 homens. E aí fizemos um estudo sobre fé. Eu levei um versículo num adesivo. Falei, colhem em algum lugar para vocês ficarem lendo a semana inteira. E nós estávamos terminando aquele encontro. Alguém falou: pastor, podemos convidar para semana que vem alguém? Não sei, vocês que inventaram isso, pode, não pode? Vamos convidar. Quantos? Uns 2, 3, ok. Chegamos semana seguinte, tinha 10 pessoas. Aí, 2 dos novos perguntaram no final se podiam trazer alguém. E aí, pode. Bom, para resumir uma longa história, esse semestre nós reunimos 450 homens na mesma reunião, toda semana.
E 60% desses homens não são evangélicos. Tem católicos, tem espíritas, tem ateus. É uma reunião onde eu faço uma palestra. Eu faço uma palestra baseada num texto bíblico. E é interessante porque eu também faço uma reunião com mulheres à tarde. E é tão engraçado ver a diferença entre homens e mulheres. A reunião das mulheres começa às 3 horas. Tem louvor, tem oração. 4h30 ainda não acabou. A reunião dos homens começa 15 para 7, eu faço uma oração, prego 45 minutos, 7h30 terminou, aquilo esvazia como se estivesse em chamas. Um vai para um compromisso, o outro vai para o outro e tal. Foi um momento tão bonito na minha vida. Um dia nós estávamos reunidos em 350 homens, e eu fiz uma mensagem, eu não faço apelos, não falo de igreja, não falo de nada. Esses dias um dos homens que já estava frequentando há quase 3 anos, veio ao final me pedir perdão. Pastor, eu queria te pedir perdão. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei para o amigo que me trouxe, rapaz, pastor é tudo ladrão, hein? E não vai demorar, esse homem vai tomar o nosso dinheiro. Mal sabia ele que vontade não faltou, né? Mas tudo bem. E aí, ele falou, estou aqui há 3 anos, nunca foi pedir dinheiro, nunca foi falado na igreja, nem sei de que igreja você é pastor, e eu resolvi que eu quero seguir essa fé que você está propondo de uma forma mais séria. Esse sujeito hoje está na igreja conosco, já é membro da igreja e tudo mais. E numa quarta-feira eu acabei rompendo com esse protocolo e fiz um apelo de conversão a Cristo. Não falei de igreja, obviamente, mas fiz um apelo de conversão a Cristo. E sabe aquele apelo que o pastor faz demorado, comprido, chato, irritante? Foi o apelo que eu fiz. Mas não no sentido de incentivar, no sentido de desincentivar. Foi o pior apelo que eu fiz na minha vida. Eu falei, a hora que eu abri o olho não vai ter ninguém aceitando esse negócio. Porque eu disse, se você já fez em algum momento da sua vida, não estou te pedindo para fazer de novo, eu não quero que você aceite nada hoje aqui. Se você não tem convicção, está só emocionado, não faça nada. E fiquei falando, mas fiquei falando assim, até ficar claro que eu só ia orar com homens que nunca tinham entregado a sua vida a Jesus, que queriam entregar, mas que queriam entregar para seguir com Ele, com compromisso e fé na sequência. E ainda disse, eu vou pedir para você ficar em pé e você vai ter que repetir uma oração que eu vou ensinar você a fazer. Aí quando eu falei, pode ficar em pé, eu imaginei que ia ficar uns 2, 1, ninguém. Eu abri o olho assim, os meus líderes tiveram o cuidado de contar. 151 homens entregaram sua vida a Jesus naquele dia. Por que eu estou contando essa história? Porque você começa a ter reflexos na cidade. Pessoas que brigavam no trânsito de descer do carro e trocar soco, dão testemunho de que nunca mais xingaram ninguém. Homens que pediram perdão para seus filhos, que reconciliaram-se com suas esposas, que puseram a sua empresa em ordem, pararam de roubar, de enganar. Gente que... Um dos homens que passou por lá teve o filho assassinado por um marginal que queria roubar-lhe o tênis. E aí acabou ficando nervoso e atirou no rapaz. Rapaz de 20 anos, aluno universitário, um futuro brilhante pela frente. E ele foi nesse encontro de homens num dia que eu falei sobre perdão. E ele perdoou o assassino do filho, mas perdoou o assassino do filho na reta final de um plano que ele estava trabalhando com outras pessoas para que o menino morresse dentro da cadeia. Então assim, mesmo que eu não tivesse visto essa conversão massiva, só o que deixou de acontecer em termos de maldade, de violência, de injustiça na nossa cidade, já foi um ganho maravilhoso, porque a igreja é um bolsão de resistência. Onde ela chega, a maldade diminui, ela não aumenta.
E finalmente, a igreja é essa proclamadora da vinda de Cristo, porque o Cristo que já veio voltará. Quem ainda acredita nisso? É o que Elias fez. O Elias disse: olha, o Messias ainda está de pé, a palavra do Messias está de pé. A igreja é essa agência que diz: gente, o Senhor Jesus ainda vai voltar. Ele prometeu, não chegou até agora, mas Ele vem porque a sua palavra não volta atrás. Então a igreja não vive como se Ele não fosse voltar. Esse que é o detalhe. Porque o melhor jeito de você dizer ao mundo que Jesus volta é vivendo na expectativa do seu retorno. Se eu amo esse mundo, eu não vivo na expectativa desse retorno. Eu vivo na expectativa de que ele não retorne e que ainda me deixe ficar aqui o máximo de tempo possível. Tudo isso, para entrar nessa história, a partir desse olhar amplo, e muito provavelmente a gente volta a falar sobre Elias hoje à noite, no seguinte aspecto: esse propósito macro de recuperar a experiência do milagre, ser resistência à maldade e anunciar a vinda do Senhor, se manifesta no cenário e no contexto micro de forma extraordinária, porque aí, esse Elias que Deus chamou para tudo isso, é enviado para fazer algo maravilhoso na vida de uma viúva. E nos minutos que me faltam, eu queria entrar nessa história com você de forma um pouquinho mais profunda. Porque essa viúva que é vítima da maldade, que não sabia o que era milagre, e talvez cuja esperança messiânica já tinha se exaurido, ela não sabe, mas Elias significa na vida dela a descoberta de propósito, porque Deus diz assim para Elias: Elias, saia daqui, vá para uma cidade onde eu dei ordem a uma viúva que te sustente. O que eu acho mais engraçado nesse texto é que Deus deu ordem para uma viúva e a viúva não tem a menor ideia disso. Ela simplesmente não sabe. Porque é possível que você não conheça o propósito de Deus na sua vida. É possível. Você não tem a menor ideia do que Deus vai fazer ou quer fazer através da sua vida. Eu dei ordens a uma viúva para te sustentar. E o Elias então vai até onde essa viúva está. E a encontra numa situação deplorável, triste, medonha. Porque ela recolhe gravetos, e quem recolhe gravetos olha para baixo, na expectativa de encontrar apenas um ou outro subsídio da vida. Essa viúva simboliza muito bem como muitas pessoas da nossa geração vivem. Elas vivem encurvadas, elas vivem procurando nos arredores da sua existência algo que lhes permita seguir um pouco mais. Elas não olham para cima, elas não olham para o céu, elas olham só para baixo. E essa viúva colhe gravetos, e o Elias chega para ela e diz assim: você me dá um pouco de água? E veja, não chove em Israel, e Elias saiu de onde estava e foi para onde essa viúva estava, porque o riacho onde ele bebia secou por falta de chuva. Então, quando ele pede água, ele pede uma coisa difícil para ela. Não é uma coisa fácil. Mas essa mulher, ela tem um coração generoso. Ela ouve esse pedido. Ela deve ter suspirado fundo, mas ela vai. Ela diz: não, tá bom, água eu te arrumo. E ela sai para pegar água. Mas o Elias é o tal do... Sabe aquela pessoa que se diz assim: você dá a mão, ela quer o braço? Aqui em Marília eu não conheci. Em Maringá eu conheci gente assim. Marília eu nunca vi. Mas tem gente, tem. Gente que você dá a mão, a pessoa quer o braço. Você me empresta um dinheiro? Quanto? Uns 100 reais está bom. Tá bom, te empresto. Mas se você tiver 200 é melhor. A pessoa vê que você tem disposição, ela avança um pouco. O sujeito que bate na porta da sua casa: você tem
você tem comida? Ah, comida tenho. E eu também vou precisar de um dinheiro para passagem e tal. E tem aqueles também que ficam lá até você dar alguma coisa, né? Você tem comida? Não, hoje eu não estou sem nada, não fiz comida, a despensa está meio vazia. Ah, mas uma lata de óleo, rapaz, eu não posso te dar a lata de óleo que eu tenho aí. Não, então me dá um copo d'água. Pelo menos para você entrar, pegar, voltar e atender, né? O Elias é esse tipo de gente. Ele diz assim, você tem água? Ela diz, está faltando água, não tem água para todo mundo, mas eu tenho, eu vou buscar para você. Aí no caminho diz assim, e me traz também um pedaço de bolo. Aí a mulher para. Olha para ele e diz assim, eu juro pelo nome do Senhor que eu não tenho o que comer. O que eu tenho em casa é um pouco de farinha, um pouco de azeite. E eu estou colhendo esses gravetos para assar isso, para eu e meu filho comermos e morrermos. Porque depois que nós comermos esse resto de farinha, esse resto de azeite, eu vou assistir o meu filho morrer e vou morrer com ele. Esse é o estado de Israel, estampado na vida dessa viúva. O Elias diz para ela assim, faça o seguinte, faça o que você disse. Você vai fazer essa comida para você e para o seu filho, mas antes, traga-me o que eu pedi. Porque a farinha não acabará e o azeite não secará. O que Elias está fazendo na vida dessa viúva? Esse Elias que no macro significa tudo isso que nós já falamos. O que ele quer que essa mulher aprenda no micro? No contexto dela, na vida dela, na existência dela. Bom, primeiro, Elias quer estabelecer com ela uma relação de compartilhar. Porque essa igreja que funciona como Elias nesse mundo, já entendeu que o que a gente tem não é para a gente, é para todo mundo, é para a gente colocar a serviço de Deus, é para servir a Deus, honrar a Deus e compartilhar com os irmãos. Esse é o modelo. O modelo de Elias é um modelo de compartilhamento. Por quê? Porque Israel está afundado em idolatria, afundado em maldade, porque cada um pensa só em si. Eu vou contar uma experiência aqui, eu espero, desejo que você não leve no mau sentido. Até porque eu acredito que muitas pessoas aqui têm uma experiência muito semelhante, que se pudessem contar, se somariam à minha. Ano retrasado, todos os anos eu faço uma administração particular, familiar, muito rigorosa, muito cuidadosa, e eu tenho um controle muito específico de tudo que Deus coloca na minha mordomia pessoal, junto com a minha mulher. E quando um ano começa, eu já sei, em tese, o que ele vai significar até o final, em termos de previsão, projeção de gastos, aquele orçamento que todos aqui fazem, certamente. Quando chega o final do ano, eu faço um balanço do ano, para ver o que é que aconteceu, como é que foi, onde que a gente pode melhorar e assim por diante, porque eu tenho muita convicção que o que Deus põe na minha mão não é meu, é do Senhor para eu administrar. E foi um ano em que Deus deu a mim e a Cris muitas ordens, assim, eu quero que vocês ajudem isso, eu quero que vocês ajudem tal família, eu quero que vocês ajudem tal família. E eu sei que nós fomos atendendo o Senhor em tudo que Ele nos orientava, sempre orando juntos sobre isso. E no final do ano, quando eu fui fazer o balanço do ano, eu e ela tínhamos contribuído entre dízimos, oferta missionária, ofertas sociais e ajudas pontuais a famílias que Deus colocou no nosso caminho, com 30% de toda a nossa renda no ano. E eu confesso para os irmãos que eu não sei como isso aconteceu. Contudo, foi o ano onde nós mais fomos abençoados financeiramente. Não temos um ano na nossa história até aqui onde nós tenhamos tido maior abundância de provisões de Deus. Sabe aquele ano que ninguém fica doente, que nada acontece, que não tem imprevisto, que nem o carro que costuma ser endemoniado? Porque carro é coisa que o demônio pega, sabia? Essa minha teologia mudou, né? O Fabiano depois conserta isso aqui.
Nada, nada. E eu sei que outros irmãos aqui tiveram essa experiência. Eu conheço muitos cuja vida é um testemunho disso. Do Deus que quando a gente entende que o que a gente tem não é nosso, mas é do reino, simplesmente vai lá e abençoa e não deixa faltar. Não é uma questão de prosperidade, como tem sido pregado nas teologias de prosperidade. Você dá e você semeia e aí você colhe e o Deus que para quem você deu 10 vai te dar 100 vezes mais. Não é isso. É a percepção de que no reino nada falta. Porque você já percebeu isso? Quanto mais você se desgasta, fica ansioso, tenta conter, mais escapa por entre os dedos. Quanto mais você dispõe nas mãos de Deus, mais Ele abençoa, porque é o propósito, não é porque Ele quer que você seja rico, é porque Ele abençoa esse modelo, onde a vida é um instrumento para servir. Onde a gente simplesmente põe o que é nosso à disposição. Onde a nossa casa é lugar para Deus ser honrado. É uma das coisas lindas do Ministério Igreja em Células que eu fui conhecer nesse meu ministério em Maringá. A casa passa a ser templo. Eu tenho uma célula toda segunda-feira. É a coisa mais deliciosa do mundo. Chega na segunda-feira, você organiza o seu lar para que o nome do Senhor seja exaltado ali por um grupo de pessoas que deseja isso. E os vizinhos ouvem. Esses dias a minha vizinha disse, o que acontece aí de segunda? Eu disse, é a minha célula, nós louvamos a Deus, cantando. Ela falou, puxa, é tão lindo, às vezes eu fico na porta ouvindo. Eu falei, pois a senhora é bem-vinda. É uma percepção assim de que aquele sofá novo que eu pus em casa só tem valor se sentar gente ali para honrar a Deus. Que aquela mesa de jantar, que aquele fundo que eu reformei, tudo aquilo tem que ter alguma serventia no reino, senão é capricho. Ah, pastor, mas você é contra? Não, eu acho que se você mora numa casa linda, Deus te abençoe. Se você tem um carro do ano, glória a Deus, eu também gosto dessas coisas. Mas internalizar essa percepção de que tudo é do Senhor. Para ser usado para a glória dEle, em nome dEle. Essa viúva não tem nada, ela tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas o Senhor deu ordens para que ela sustente Elias. Então, se ela obedecer à ordem, não vai faltar nem a farinha e nem o azeite. Opa! Não vai faltar nem a farinha e nem o azeite. É um modelo diferente de vida que a igreja precisa abraçar. Que a igreja iniciante abraçou quando se diz em Atos 2 que tudo que todo mundo tinha era em comum. Não faltava nada para ninguém. Porque se uma igreja não for sensível à ordem de Deus e às necessidades de uns e outros, o mundo não vai aprender muita coisa com ela, porque a linguagem do mundo também é essa. Cada um por si e Deus por todos, ou por ninguém, ou sei lá o quê. Segundo, o que Elias quer ensinar para essa mulher, além da prática do compartilhar, é a prática da confiança diária. Porque, veja, essa mulher não entra em casa, abre a porta da despensa e tem quilos e quilos de farinha e litros de azeite. Seria melhor assim, não seria? A nossa geração, ela tem mais expectativas de uma provisão definitiva. Não é à toa que as pessoas jogam tanto em loteria. A loteria é um barato, né? Eu não sei quem aqui jogou nessa última acumulada. Não sei. Estou dizendo que tem. Mas se ganhar tem que dar o dízimo. E oferta e tudo mais. Pastor, não é pecado? Não, pecado é agora, que você já fez, ficar só com você, né, irmão? Já errou a primeira vez, vai errar a segunda. É louco. O irmão perguntou isso para mim, né? Pastor, se eu
se eu por acaso ganhasse, eu não jogo, mas se eu por acaso ganhasse, a igreja ia aceitar dízimo. Que dízimo que é, irmão? 50% no mínimo. Sim, dízimo. Que louco é você. Brincadeira, mas qual que é o raciocínio? O raciocínio seria legal ter o dinheiro da vida toda num grande golpe. Ter a provisão permanente de uma vez só. Não ter que pensar nisso de novo. Nunca mais ter problema com dinheiro, com recurso, com nada. Tanto que, esses dias alguém falou assim para mim: ô pastor, a Mega Sena acumulou, hein? Você vai ter até crente seu lá na loteria. E ele falou isso. Bom, crente meu não vai ter nenhum, crente em Jesus, né? Aí Jesus que cuide dos seus crentes lá. Eu fiquei pensando comigo, por que as pessoas correm à loteria quando a loteria está acumulada? Porque assim, se você for lá hoje, eu não sei se o último prêmio saiu, o prêmio também dá uma salvada na pátria, irmão. Também dá. Ah, hoje eu não vou apostar não, porque só está sorteando 5 milhões. Aí quando está sorteando 100, aquelas filas, e dá volta no quarteirão. Porque a ideia é o seguinte: eu quero não um grande golpe de sorte, eu quero o grande golpe de sorte. Eu quero aquela tacada certeira, definitiva, que vai me resolver a vida para sempre. Essa é uma fantasia da nossa geração. Razão pela qual eu brinco que a gente mudou a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não. O pão nosso dessa semana não. O pão nosso do próximo mês dá-nos hoje. Não. O pão nosso desse ano dá-nos... Senhor, põe logo essa padaria no meu nome, eu me viro com ela. É o espírito da nossa geração. Por quê? Porque a ideia de uma provisão definitiva gera em nós o sentimento de força, de poder, e que os problemas nunca serão tão grandes que nós não possamos enfrentá-los. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que nos ensina a confiar nele diariamente. E eu queria desafiar você hoje a não ver isso como um problema, mas a ver isso como uma bênção. Hoje, o Senhor está sustentando a sua vida pela sua graça, bondade e misericórdia. Agora, Ele está sustentando a sua vida. Com o que você precisa para hoje, agora. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu tenho que enfrentar essa semana. Eu não sei, irmão, mas Deus sabe. E Ele já tem a providência na sua vida. Essa confiança de descansar em Deus. A igreja precisa ser um testemunho desse descanso em Deus. Eu sei que Deus cuida da minha vida. Eu sei que Ele cuida. Eu não entendo porque Ele tem permitido que eu passe por essas situações. Eu não sei porque Ele deixa o riacho de Elias secar. Eu não sei porque Ele deixa uma viúva chegar na situação que essa viúva chegou. Mas quando a gente entende que é Ele que cuida, a gente simplesmente se lança nos seus braços e começa a desfrutar desse cuidado, desse amor, dessa bênção diários. É o maná que cai do céu todo dia e não dá para juntar porque ele estraga. É cada dia. Eu posso não gostar, mas é o jeito que Deus de repente está tratando comigo. Para eu aprender a confiar. Porque eu não estou nesse mundo para acumular o que quer que seja. Eu estou aqui nesse mundo para ser um testemunho de que Deus cuida dos seus. De que nada falta aos que o temem. De que no final das contas o Senhor opera maravilhas. E por último, a experiência de Elias com essa viúva é uma experiência de confissão de fé. É a prática da confissão. Porque se você continuar lendo esse texto, você vai descobrir que o filho dessa mulher morre mesmo assim. E Elias vai lá e ressuscita o menino. E no final das contas essa mulher diz: agora eu creio que tu és homem de Deus e que Deus fala por teu intermédio. Tudo isso, irmãos, tudo isso, para a gente poder ajudar as pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador dos seus corações. Não há maior alegria para o povo de Deus do que essa. A gente aprender a compartilhar
e a gente aprender a confiar, para que as pessoas possam aprender a confessar Jesus como Senhor das suas vidas. Porque eu tenho entendido isso ao longo da minha história e o azeite não faltar, a farinha não faltar, não significa nada em termos de eternidade. Porque assim, mesmo que a farinha não falte e o óleo não falte, tem uma hora que a vida acaba. Essa viúva não está viva até hoje comendo da mesma farinha e do mesmo azeite. Ela não está aqui entre nós. Ou está? Não, não está. Essa viúva já passou, Elias já passou. Nós vamos passando. O ano passado meu pai passou e Deus sabe como foi duro perdê-lo. E a gente vai passar uma hora. O maior milagre não é não faltar farinha e não faltar azeite. É a gente saber que quando a farinha, o azeite e tudo mais faltarem definitivamente, nós fecharemos os olhos para esse mundo e os abriremos diante do Cordeiro. Porque é para Ele que nós estamos nos preparando. A noiva ataviada para o seu noivo. Eu não sei quando a minha hora vai chegar, não sei quando a sua vai chegar. Ninguém sabe. O Rubem Alves escreveu numa das suas crônicas que ninguém deve dizer quantos anos tem, mas as pessoas devem dizer quantos anos elas não têm. Porque a idade que você diz ter é exatamente o tempo que você já não tem mais. Quando você diz eu tenho, que nem eu digo, eu tenho 37 anos. Quando eu digo eu tenho 37 anos, eu estou falando algo ilusório. Eu não tenho 37 anos. Esses anos não me pertencem mais. Eu não os tenho. Eles não mudam. Eu não mexo mais neles. Cláudio não tem 65 anos. Não tem. Não tem mesmo. Eu estou falando, não estou mentindo. É isso mesmo, irmão. Não tem. Porque os 65 anos, não no seu caso, já foram, eles não são acessíveis, eu não os tenho, eles não me pertencem. O que eu tenho de idade hoje, eu não conheço. Percebem? Eu não conheço o que eu tenho de idade, porque eu vou voltar para Maringá de viagem. Mãe, fecha os ouvidos aí, por favor. Eu posso morrer na estrada. Porque morrem pessoas na estrada todos os dias. Não por minha culpa, às vezes um louco que está vindo na direção contrária, bêbado, medicado, dormindo. Simplesmente quando o meu carro vai cruzar com o dele, escapa e... Mãe, tapa os ouvidos. E eu vou acordar com o volante e com Jesus na minha frente. Onde eu estou? Espero, né? Acabou. Não tem mais. Eu não sei, eu espero que Deus me dê muitos anos, até para eu pregar a palavra dele, mas eu não sei, o meu pai estava bem num dia, no outro não estava mais aqui. Foi para o hospital, voltou do hospital. Recebeu um diagnóstico de um médico, de problema no pulmão. Saiu de lá com uma receita para comprar um remédio. E hoje nós choramos a ausência dele, porque essa é a vida. Irmão, você não vai morar nesse mundo, não vai ficar aqui para sempre. Eu dou glória a Deus porque eu sei onde meu pai está nesse exato momento. Plena convicção, é o que consola a nossa família. A gente sabe que ele está melhor do que se estivesse conosco. Nós é que estamos pior sem ele. Mas ele está melhor. Então, eu não vejo outra razão para seguir em frente, exceto levar o maior número de pessoas possível a conhecer Jesus. O que Elias fez por essa viúva. No final das contas ela diz, agora eu sei que Deus fala por intermédio de você, ou seja, que Deus fala,
que Deus está vivo, que Deus alcança, que Deus se importou comigo, que Deus me ama, que Deus pode me salvar. Irmãos, 81 anos fazendo isso, que sejam todos os mais. Essa igreja não tem 81 anos, ela tem agora um tempo pela frente que a gente não sabe, que seja até a vinda gloriosa do Senhor, mas alcançando pessoas, transformando corações, levando gente a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, agradecer-te por esta hora tão especial de falarmos da tua palavra. Agradecer-te por cada irmão aqui, cada irmã, pelos laços tão especiais que nos unem nessa manhã, o carinho de todos. Obrigado, ó Deus, esta é uma manhã preciosa. Os teus anjos estão aqui acampados, teu Espírito está no nosso meio. Tua palavra foi pregada, mas principalmente ela foi ministrada aos corações diretamente pelo teu Espírito Santo. E o meu desejo é que ela produza frutos maravilhosos, Pai, na nossa vida, na nossa história. Levanta-nos como Elias dessa geração. Gente que vai viver a experiência do milagre. Gente que vai ser um bolsão de resistência contra o avanço da maldade. Gente que vai anunciar o retorno glorioso do Senhor. Gente que vai aprender a compartilhar, gente que vai aprender a confiar, gente que vai aprender a confessar. Pai, eu te peço que essa igreja cresça de forma poderosa, maravilhosa, a cada dia. Abençoa, Senhor, abençoa os pastores dessa igreja, pastor Fabiano, pastor Valdir, pastor Jean, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios, os grupos caseiros, os professores que ensinam a palavra para adultos, para jovens, para crianças, cada membro, esse lugar tão bonito em que essa igreja se reúne há tantos anos, abençoa, Pai. Que essa igreja seja Elias nessa cidade, que os milagres aconteçam aqui, que haja santidade no comportamento dessa igreja, que essa igreja viva como quem espera o retorno glorioso do Salvador. Ensina-nos a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Às vezes é difícil para nós temos muitos obstáculos nesse caminho e muitos para nós têm sido muito difíceis de serem superados. Ajuda-nos a confiar diariamente. Pai, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, não é fácil descansar, a ansiedade toma conta da nossa vida, mas a gente quer colocar toda a ansiedade agora, diante do teu altar. Todo coração ansioso possa encontrar descanso no teu altar nessa manhã. Também, Pai, leva-nos a esse compromisso com a confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso, nós queremos que o mundo saiba disso. O Senhor enviou Jesus para pagar o preço e para descortinar a eternidade diante dos nossos olhos. Dá-nos essa pregação firme, forte, abençoadora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pastor Fabiano. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, você não precisa escolher o culto que você vem adorar ao Senhor. Você pode também voltar hoje à noite, às 18h30, para adorarmos ao Senhor. Amém, queridos? 2 avisos rápidos. Sexta-feira agora, nós teremos uma vigília de oração. E aguardamos você aqui conosco. Sábado, nós teremos nosso simpósio de educação cristã. E no domingo, sábado, às 19 horas, todos estão convidados aí. Nós teremos na saída uma lembrancinha a todos. Eu pediria que os irmãos não saíssem, caso vocês não possam ficar, fiquem em paz. Mas nós estaremos dando a vocês, a todos os irmãos da igreja, uma lembrancinha, um pãozinho de mel feito com muito carinho pela Dona, pela Cláudia,
Dona Doceria, que Deus esteja abençoando a vida dela. Nós louvamos ao Senhor e cada família da igreja estará recebendo um CD, o CD lançado pela igreja no dia de ontem, sábado. Cada família que veio aqui à igreja hoje estará recebendo, sendo membros ou não. Mas nós queremos dizer que aqueles que já pegaram ontem, que não peguem novamente hoje, mas todos estão desafiados por Deus, voltarem hoje à noite, participarem do culto com o Senhor, estarmos então despedindo em paz. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Cada uma das famílias aqui representadas estarão recebendo um CD e todos estarão recebendo uma lembrancinha nesse momento. Pai, obrigado por tua palavra, muito obrigado. Eu te louvo pela vida do teu filho, o pastor Marcelo. Eu agradeço ao Senhor pela vida do teu filho, do teu servo, nesta manhã. Que a tua graça bendita, que o teu amor bendito continue a repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, dê graça ao seu ministério, derrama da unção dobrada sobre a vida do teu filho, Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.